E se eu te dissesse que uma das lutas mais intensas de toda a Bíblia não envolveu exércitos, não teve espadas, nem estratégia de guerra, mas foi travada no silêncio da noite, entre um homem e o próprio Deus. Sem testemunhas, sem plateia, sem regras, só escuridão. Um passado cheio de erros e uma tensão que não dava mais para fugir. Uma noite que não era só mais uma, era o acerto de contas. Porque existem batalhas que você não luta com as mãos, mas com a alma. E aquela mudaria tudo. Essa é a história de Jacó. E essa luta não era só física, era pessoal, era espiritual, era inevitável. Antes daquela noite, antes daquela luta, Jacó já carregava algo dentro dele. Uma história marcada por conflito. Porque a verdade é que ele já nasceu lutando, literalmente. Ainda no ventre da mãe, Jacó segurava o calcanhar do seu irmão Esaú. Como se, desde o início, ele estivesse dizendo: eu não vou ficar para trás. Mas aquilo não era só um detalhe, era um sinal, um prenúncio de quem ele se tornaria. Jacó cresceu, se tornou inteligente, observador, estratégico. Ele sabia esperar, sabia calcular, sabia agir no momento certo. Mas junto com isso veio algo perigoso: a manipulação. Jacó não apenas queria vencer, ele queria garantir a vitória, a qualquer custo. E foi exatamente isso que ele fez. Primeiro, enganou o próprio irmão. Se aproveitou de um momento de fraqueza e tomou dele o direito de primogenitura. Depois, foi ainda mais longe. Com um plano frio, calculado, ele enganou o próprio pai. Se passou por Esaú, mentiu, manipulou a situação. Tudo para tomar a bênção. E naquele momento, ele conseguiu. Ele conquistou aquilo que tanto queria. Mas existe uma pergunta que muda tudo. A que custo? Porque conquistas sem verdade sempre cobram um preço. E o preço veio rápido. Esaú descobriu. E a dor virou ódio. Um ódio tão profundo que ele fez uma promessa: eu vou matar meu irmão. E naquele instante, tudo mudou. Jacó não era mais o estrategista no controle. Agora, ele era um homem em fuga. E ele fez o que muitos fazem quando não querem encarar as consequências dos próprios erros. Ele fugiu. Mas tem uma coisa sobre fugir que quase ninguém percebe. Você pode até correr das pessoas, mas nunca consegue fugir de si mesmo. O tempo passou, dias viraram meses, meses viraram anos, e aparentemente a vida de Jacó seguiu em frente. Ele construiu riqueza, formou uma família, prosperou. Por fora, tudo parecia perfeito, mas por dentro, não. Porque tem coisas que o tempo não resolve. O passado de Jacó não desapareceu, ele só ficou escondido, silencioso, esperando. E quanto mais o tempo passava, mais aquilo crescia dentro dele. A culpa, o medo, a lembrança de tudo o que ele fez. E então, algo acontece. Deus fala com ele. Uma ordem simples, direta, sem espaço para negociação. Volte. Voltar não era só uma viagem, era um confronto. Porque voltar significava encarar Esaú, o homem que ele traiu, o homem que ele enganou, o homem que jurou matá-lo. E naquele instante, todo o passado voltou de uma vez. O medo tomou conta. Jacó começa a pensar, planejar, calcular. Ele divide sua família em grupos, organiza tudo como uma estratégia de sobrevivência. Como se dissesse: se algo acontecer, pelo menos eu não perco tudo. Mas no fundo, ele sabia. Dessa vez, não existia plano perfeito. Não existia estratégia suficiente. Não existia mais como fugir. Porque tem momentos na vida em que você é obrigado a encarar aquilo que passou anos evitando. E Jacó estava exatamente nesse ponto, no limite, entre o passado e o que estava prestes a acontecer. E sem perceber, ele estava sendo preparado para a noite mais importante da sua vida. E então, a noite chega.
Não era uma noite comum, o ar estava pesado, o silêncio estranho, como se algo estivesse prestes a acontecer. Jacó já tinha feito tudo o que podia. Organizou sua família, preparou seus bens, pensou em cada detalhe, mas agora não havia mais o que fazer. Ele fica sozinho, sem servos, sem família, sem distrações, só ele e a própria mente. E é nesse tipo de silêncio que os pensamentos mais pesados aparecem. As memórias voltam, os erros, as escolhas, as consequências, tudo de uma vez. Jacó não estava apenas esperando o dia amanhecer, ele estava sendo consumido por dentro, porque no dia seguinte ele poderia morrer. E então, no meio da escuridão, acontece. Um homem aparece, do nada, sem aviso, sem explicação. E antes que Jacó pudesse reagir, a luta começa. Sem palavras, sem introdução, só impacto. Corpo contra corpo, força contra força. Mas aquilo não era uma luta comum, tinha algo diferente. Algo estranho. Cada movimento parecia carregado. Cada tentativa de derrubar o outro era como se tivesse um peso maior, como se aquela luta não fosse só física, como se Jacó estivesse sendo confrontado por algo muito maior do que ele. E naquele momento, sem entender completamente o que estava acontecendo, Jacó faz a única coisa que ele sempre soube fazer. Ele luta, mas dessa vez não era contra um irmão, não era contra um homem, era contra algo que ele ainda não conseguia explicar. E aquela noite estava só começando. A luta continua, sem pausa, sem descanso. O tempo passa, mas ali parece que ele não existe. Minutos viram horas, horas viram uma eternidade, e nenhum dos dois recua. Jacó luta com tudo que tem. Força, raiva, desespero. Porque no fundo, aquilo não era só uma luta. Era como se toda a sua vida estivesse sendo colocada à prova. Cada erro, cada escolha, cada mentira, tudo estava ali, naquele momento. E mesmo sem entender, ele não solta. Ele insiste. Ele resiste. Mas então, algo muda. O homem percebe que Jacó não vai desistir. E com um simples gesto, sem esforço, sem luta, ele toca a coxa de Jacó. Só isso. E naquele instante, tudo muda. A força de Jacó desaparece. Sua base some. Seu corpo falha. Ele sente a dor. Intensa, profunda, imediata. Sua coxa é deslocada. E naquele momento, fica claro. Aquilo não era um homem comum. Nenhum ser humano faria aquilo. Com um toque. Aquilo era sobrenatural. Era Deus, ou um mensageiro enviado por ele. E agora, Jacó entende. Ele não estava lutando para vencer. Ele estava sendo confrontado, quebrado, colocado no limite. E mesmo assim, mesmo ferido, mesmo sem força, Jacó faz algo inacreditável. Ele não solta. Pelo contrário, ele se agarra ainda mais. Com o pouco que resta, ele segura. E então ele declara: eu não te deixo ir, enquanto não me abençoar. Percebe o nível disso? Jacó não está mais lutando com o corpo. Agora é a alma que está falando. Ele não quer mais vencer. Ele quer mudar. Pela primeira vez, Jacó não está tentando tomar algo à força. Ele está pedindo. Ele está reconhecendo que precisa de algo que só Deus pode dar. E naquele momento, tudo muda. Porque a luta nunca foi sobre força. Sempre foi sobre transformação. E é aqui que tudo faz sentido. Porque aquela luta não começou naquela noite. Ela começou anos antes, quando Jacó enganou, quando ele mentiu, quando ele decidiu fugir em vez de enfrentar. Cada escolha errada, cada atitude, cada consequência evitada, tudo foi se acumulando,
silenciosamente, como um peso que só aumentava. E agora, naquela noite, não dava mais para esconder. Não dava mais para fugir. A luta não era contra Deus, era contra tudo que Jacó se tornou. Contra a culpa de quem sabe que errou. Contra o medo de enfrentar o passado. Contra a insegurança de alguém que nunca teve paz de verdade. Porque, pensa comigo, Jacó passou a vida inteira tentando controlar tudo, manipular situações, antecipar resultados, garantir vitórias. Mas agora ele estava diante de algo que não podia controlar: Deus. E pela primeira vez, Jacó entende. Ele não precisava mais lutar para conquistar uma bênção. Ele precisava se render para receber uma. Mas isso exigia algo difícil: confronto. Porque antes da transformação vem a quebra. Antes da mudança vem a verdade. E Jacó estava exatamente ali, no ponto onde não existe mais máscara, onde não existe mais estratégia, onde só existe quem você realmente é. E talvez esse seja o momento mais importante da história, porque não é sobre Jacó, é sobre qualquer pessoa que tenta seguir em frente sem resolver o que ficou para trás. É sobre quem foge esperando que o tempo resolva, mas o tempo não resolve, ele só adia. E uma hora a vida te coloca contra a parede. E você precisa decidir: vai continuar fugindo ou vai enfrentar? Jacó decidiu ficar, decidiu lutar, decidiu não soltar até ser transformado. E é por isso que aquela luta não era derrota, era o começo de quem ele realmente estava destinado a ser. E então, no meio daquela noite, no meio da dor, da exaustão, da luta, vem a pergunta. Uma pergunta simples, mas que carrega tudo. Qual é o seu nome? Pensa disso. Deus sabia quem Jacó era, mas a pergunta não era sobre informação, era sobre confronto. Era como se dissesse quem você realmente é. E pela primeira vez, Jacó não foge, ele não mente, não inventa, não se esconde. Ele responde: Jacó. E naquele momento, isso significava tudo. Eu sou o enganador. Eu sou aquele que fugiu. Eu sou aquele que errou. Sem desculpa, sem justificativa, só verdade. E é exatamente aí que tudo muda. Porque transformação de verdade começa quando você para de fugir de quem você foi. E então vem a resposta. Você não será mais chamado Jacó. Pausa. Mas Israel. Um novo nome. Mas não só isso, uma nova identidade. Israel significa aquele que luta com Deus e prevalece. Percebe a mudança? Antes, Jacó lutava para enganar. Agora, ele lutou para ser transformado. Antes, ele corria. Agora, ele permaneceu. Antes, ele tomava. Agora, ele recebeu. Mas existe um detalhe que muita gente ignora. Jacó não saiu daquela luta perfeito. Ele saiu mancando, ferido, marcado. A coxa deslocada era mais do que uma dor física, era um lembrete de que aquela noite mudou tudo. Porque toda transformação real deixa marcas. Não existe mudança profunda sem confronto. Não existe novo começo sem quebrar o velho. E Jacó entendeu isso. Ele entrou naquela noite como um homem cheio de controle, cheio de estratégia, cheio de passado. E saiu como Israel. Um homem transformado. Não porque venceu Deus, mas porque finalmente se rendeu. O sol nasce. Depois de uma noite que parecia não ter fim, finalmente o dia chega. Mas agora tudo é diferente. Jacó não é mais o mesmo. Ou melhor, Israel. Ele caminha, mas não como antes. Cada passo é lento, marcado, doloroso.
Ele está mancando, carregando no corpo a marca daquela noite, mas também carregando algo novo, coragem. E então, o momento chega. No horizonte, uma figura aparece, Esaú. O passado agora está diante dele. Sem fuga, sem plano, sem estratégia, só confronto. E conforme Esaú se aproxima, a tensão cresce, porque aquela poderia ser a última cena da vida de Jacó. Anos atrás, Esaú fez uma promessa de morte. E agora, finalmente, eles estão frente a frente. Jacó avança, lentamente, e então ele faz algo inesperado. Ele se inclina, 1 vez, 2, 7 vezes. Um gesto de humildade, um reconhecimento, como se dissesse, eu sei quem eu fui. E então, acontece. Esaú começa a correr, mas não com raiva, não com ódio. Ele corre e abraça Jacó, sem ataque, sem vingança, sem violência. Só perdão, só reconciliação, só graça. E naquele momento, fica claro, a maior luta de Jacó nunca foi contra Esaú. Era contra si mesmo, porque quando ele mudou por dentro, tudo ao redor também mudou. O medo que ele carregou por anos desapareceu em um instante. Não porque Esaú mudou primeiro, mas porque Jacó foi transformado. E talvez essa seja a parte mais poderosa de toda a história. Às vezes, o que você mais teme enfrentar não é o verdadeiro problema. O verdadeiro problema está dentro de você. E quando você resolve isso, o resto se alinha. Jacó temeu esse momento por anos, mas no final, não era uma batalha, era um abraço. Essa história nunca foi só sobre uma luta. Nunca foi só sobre Jacó. É sobre algo muito maior. É sobre confronto. Porque chega um momento na vida em que não dá mais para fugir. Você pode esconder. Você pode ignorar. Você pode tentar seguir em frente. Mas o que está dentro de você sempre encontra um jeito de voltar. A culpa, o medo, as escolhas que você tentou deixar para trás. Tudo isso, uma hora te alcança. E quando isso acontece, você tem 2 opções: continuar fugindo ou enfrentar. Jacó poderia ter corrido mais uma vez. Poderia ter evitado. Poderia ter inventado outro caminho. Mas dessa vez, ele ficou. Ele lutou. Mesmo com medo. Mesmo ferido. Mesmo sem entender tudo. E é exatamente isso que muda tudo. Porque a transformação não acontece quando você foge. Acontece quando você enfrenta. Quando você encara quem você foi, sem desculpas. Quando você reconhece seus erros, sem tentar justificar. Quando você decide não soltar até ser transformado. E talvez é exatamente aí que está a sua resposta. Naquilo que você está evitando, na conversa que você não quer ter, na decisão que você está adiando, na parte de você que precisa mudar. Porque a sua bênção pode estar escondida na sua maior luta. Jacó entrou naquela noite carregando o peso do passado e saiu dela com uma nova identidade. Não perfeito, mas transformado. E você? Vai continuar fugindo ou vai enfrentar? Porque no final, a maior vitória não é vencer alguém, é vencer a si mesmo. Agora me diz, qual foi a parte dessa história que mais mexeu com você? Foi a luta? Foi a dor? Ou foi a transformação? Comenta aqui embaixo, quero saber a sua visão. E se você curte histórias assim, que não são só histórias, mas mensagens que fazem você pensar, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui, cada vídeo tem um propósito, cada história tem algo para te ensinar. E pode ser que a próxima seja exatamente o que você precisa ouvir. Então, não para por aqui. Clica agora no próximo vídeo, porque tem mais conteúdo vindo aí. E você não vai querer ficar de fora. Valeu por assistir e até o próximo vídeo.